Fala aí, rapaziada do Direto Pro Gol. Eu sou Arthur Pomares. Sou o Deco. E a frase do dia é, como já diria meu amigo mudo, São Paulo rebaixado no estadual. Essa é uma das histórias no meio do futebol que a gente mais tenta entender até hoje. A gente já ouviu falar dessa história, já viu foto de jornal, de revista, entrevista de técnico falando que o São Paulo caiu, mas ninguém nunca sabe dizer o que realmente aconteceu. Bom, a história começa lá no início de 1990. O São Paulo começou o Campeonato Paulista em marcha lenta, sem conseguir desempenhar um bom futebol. Dos 12 jogos disputados, só conseguiu 11 pontos. Na época, a vitória valia 2. Na primeira fase do campeonato, os times mais fortes, onde o São Paulo estava incluído, jogavam com os times mais fracos. O São Paulo, nesses jogos, desempenhou um mau futebol. Venceu apenas 4, empatou 3 e perdeu 5. Ainda tentou a recuperação no fim da primeira fase, mas não conseguiu, ficando atrás do Novo Horizontino na 8ª posição. O regulamento daquele ano determinava que os 7 primeiros colocados do grupo 1 se classificavam para a próxima fase e os 5 primeiros colocados do grupo 2 também se classificavam. E acabou Desse jeito, São Paulo na 8ª posição acabou desclassificado. O São Paulo ainda tinha esperança de sair do buraco onde ele caiu. Os times que não se classificavam, eles eram divididos em 2 grupos numa fase seguinte para disputarem uma espécie de repescagem, que assim os 2 primeiros colocados de cada grupo poderiam passar para a próxima fase junto com os times que tinham se classificado na primeira fase da competição. Os times eram divididos em 2 grupos de 6 times cada, e eles iam jogar partidas de ida e volta para definir quem ia ser o primeiro colocado de cada grupo. Só que nem com a segunda oportunidade de repescagem, o tricolor conseguiu evitar a precoce eliminação da competição. Perdeu os 2 jogos que teve contra o Santo André e empatou os 2 contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que era concorrente direto na briga pela classificação, e que passou no lugar do São Paulo com 1 ponto a mais que o tricolor. Um dos motivos para haver dúvida até hoje se o São Paulo caiu ou não é que o São Paulo jogava contra times do segundo escalão, onde a mídia não dava tanta importância para os jogos. E essas partidas aconteceram no meio da Copa de 90, ou seja, o foco dos torcedores não estava voltado para os estaduais, jogando a partida final com apenas 247 torcedores no Morumbi. A questão mais importante para a gente entender tudo o que aconteceu vem agora. O campeonato seguinte seria disputado com 24 times, 2 a mais do que no campeonato de 90. Sendo assim, não ia ter rebaixamento, ia ter só o acréscimo de 2 times que iam subir da Série A2 do Campeonato Paulista. Só que ainda assim, tinha o descenso entre os grupos. Lembra que a gente falou que um grupo era dos mais fortes e dos mais fracos? Como o São Paulo não conseguiu se classificar direto no Campeonato Paulista de 1990, ele foi condenado no ano seguinte a jogar com os times mais fracos. Pelo regulamento do Campeonato Paulista de 91, os times jogariam 2 turnos entre os times do mesmo grupo, classificando 5 times do primeiro grupo e apenas 3 do segundo. O São Paulo, por jogar no grupo dos times com menor expressão, fez a melhor campanha entre os 24, fazendo 42 pontos em 26 jogos, perdendo apenas uma partida. Na segunda fase do campeonato, o São Paulo acabou com a mesma quantidade de pontos que o Palmeiras empatados em primeiro. O São Paulo tinha uma vitória a menos, tinha a mesma quantidade de saldo de gols, mas acabou classificado por conta dos gols marcados, que era critério de desempate na época. Na final, o São Paulo contou com o retorno do Raí, que teve aquela final histórica que fez 3 gols contra o Corinthians no jogo de ida, e o jogo de volta acabou 0-0, e o São Paulo levantou o caneco do Paulista mais uma vez. Bom, eu espero que a gente tenha conseguido explicar um pouco sobre esse mito do rebaixamento do São Paulo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, dê like, se inscrevam no canal. E é nóis. Falou, rapaziada. Falou, tamo junto.